Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema sistema complemento. Nós vamos estudar a regulação da ativação do complemento. Tá? A ativação da cascata enzimática e a estabilidade das proteínas ativas, elas são reguladas para evitar a ativação do complemento nas células normais do hospedeiro, né, nas células dos mamíferos, e com isso, né, evitar que sejam causados danos às células e aos tecidos. Além disso, também limitar a duração da ativação do complemento, mesmo em células microbianas e em complexos antígeno-anticorpo, porque os produtos da degradação dessas proteínas do complemento, elas podem se difundir para as células adjacentes e produzir lesão nessas células. Então, é interessante que também seja limitada a duração da ativação do complemento. Tá? Existem diferentes mecanismos que nós vamos estudar, que são mecanismos reguladores, que inibem a formação da C3 convertases. Lembra da C3 convertase, enzima que a gente estudou, né, na aula passada? Isso nas etapas iniciais do complemento, mas também esses mecanismos também quebram e inativam a C3 e a C5 convertase e inibem a formação do complexo de ataque à membrana, o MAC, nas etapas finais do complemento. Então, a gente vai dar uma olhada em cada um desses pontos ao longo da aula. Tá? A regulação do complemento, ela é mediada por várias proteínas circulantes e também de membrana celular, certo? Essas proteínas, elas pertencem a uma família reguladora da atividade do complemento, que chama RCA, tá? Então, nessa tabela aqui, estão reunidas, né, essas proteínas. Então, nós temos o inibidor de C1, o fator I, fator H, proteína ligadora de C4, a proteína cofatora de membrana, que daí nós temos a MCP, CD46, e o fator de aceleração do decaimento, que é o DAF. E por último, a CD59. Então, todas essas enzimas nós vamos estudá-las, né, no contexto aí da regulação do complemento, ok? Então, a regulação da atividade do C1 pelo inibidor de C1, tá? Então, a atividade proteolítica de C1R e C1S, ela é inibida por uma proteína plasmática chamada inibidor de C1, tá? Vocês lembram quem é o C1? Aquele guarda-chuvinha, aquela proteína, né, que parece um guarda-chuva, e daí tem aquelas bolinhas, que é o C1R e C1S, lembraram? Então, esse inibidor de C1, ele é um inibidor de serinoproteases, que ele vai simular o substrato normal de C1R e de C1S, certo? Que quando clivado, ele se liga a essas proteínas, com consequente dissociação do C1Q. Então, C1R, C1S se dissocia daquela estrutura em forma de guarda-chuva que é o C1Q, paralisando assim a ativação pela via clássica, tá? Então, aqui nessa imagem fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, aqui nós temos o que acontece quando ocorre a ativação do complemento pela via clássica, que o C1Q, ele se liga aos anticorpos que já estão ali complexados com o antígeno na superfície do micro-organismo e resulta na ativação do C1R2 e S2, esse tetrâmero, né? E essas serinoproteases, elas clivam C4, vocês lembram disso? Então, isso desencadeia, né, a cascata do complemento. Mas quando tem, então, o inibidor de C1, ele impede que esse tetrâmero C1R2 e S2 se torne proteoliticamente ativo, tá? Então, ele ocupa ali o lugar do substrato normal, né, que seria C4, e faz com que ele se solte aqui do C1, que é o guarda-chuvinha,
tá? Impedindo, então, que seja ativada essa cascata do complemento na via clássica, certo? Então, dessa forma, esse inibidor de C1, ele previne o acúmulo desse tetrâmero, que é o C1R2 e S2, ativo no plasma. E ele também limita o tempo que esse tetrâmero fica disponível para ativar os passos seguintes da cascata, tá? Então, essa é a primeira proteína reguladora que a gente está estudando, é o inibidor de C1. Existe uma doença, pessoal, é uma doença hereditária, autossômica, chamada edema angioneurótico hereditário. E ela ocorre justamente por uma deficiência na, na, na quantidade de inibidor de C1, tá? E essa doença, ela se manifesta como um acúmulo de líquido, né? Na pele, na mucosa, produz dor abdominal, vômitos, diarreia e obstrução aérea que pode levar até a morte, né? Então, a deficiência de uma proteína pode levar ao desenvolvimento dessa doença, né? Que é uma doença hereditária, edema angioneurótico hereditário. Ok? Depois nós temos, né, a inibição da formação da C3 convertase, tá? Inibição da formação dessa enzima. Lembra que a C3 convertase, ela cliva a proteína C3, que é a proteína mais abundante do complemento, tá? Então, a montagem dos componentes das C3 e também da C5, né? Também tem forma C5 convertase, ela é inibida pela ligação de proteínas reguladoras ao C3b e ao C4b, que estão ali depositadas na superfície celular, tá? Então, se o C3b, né, ele for ali depositado, então, na superfície celular, ele pode se ligar a diversas proteínas de membrana, né, incluindo essas que estão aqui, né, como a proteína cofator de membrana, que é a MCP, né, o receptor de complemento tipo 1, que é o CR1, fator de aceleração do decaimento, que é o DAF, a proteína de ligação a C4, que é o C4BP, e uma proteína plasmática chamada de fator H, tá? Então, tanto o C3B quanto o C5B, quanto o C4B, tá? C3B e C4B, que estão na superfície celular, podem se ligar a essas proteínas, né, que também estão ali na superfície, que vão, então, regular, né, a formação dessas enzimas, a C3 convertase e a C5 convertase. E como que é feito, então, essa inibição? Né? Elas inibem competitivamente a ligação de outros componentes da convertase C3, como o Bzão Bzinho e o C2A, e bloqueando, então, a progressão da cascata do complemento, porque não vai formar a C3 convertase e a C5 convertase. E nessa imagem aqui, nós conseguimos observar, né, o que acontece normalmente na formação da C3 convertase. Né? Nós temos, então, aqui a ligação do 2A ao C4B, que está aqui na membrana celular, e a ligação do Bzão Bzinho ao C3B, tá? Formando, então, a C3 convertase. Tá? Essa da via clássica, via clássica, e aqui da via alternativa. Então, quando nós temos essas proteínas reguladoras de membrana, elas ocupam aqui, então, o local de ligação desses elementos, impedindo que a C3 convertase seja formada. Então, ocorre uma dissociação da C3 convertase. Aqui está utilizando um exemplo, que é o DAF, tá? Mas poderia ser, por exemplo, o MCP, né?
CR1 ou outra proteína, impedindo então a formação da C3 convertase. E no caso da C5 convertase, né, seria aqui um C4B, que depositado na superfície celular, né, que se liga de maneira semelhante, né, só que daí só ao DAF-CR1 e aquela proteína ligadora de C4, que é a C4BP, tá? Então é um pouco mais restrito, né, o número de proteínas que se ligam a C4. Acho que ficou claro, né? Essas proteínas reguladoras, né, MCP, CR1 e DAF, elas são produzidas por células de mamíferos, mas não de micro-organismos. E assim, esses reguladores do sistema complemento, eles vão inibir a ativação do complemento sobre as células do hospedeiro, mas vão permitir que seja ativado sobre as células desses micro-organismos, tá? É por isso que tem essa regulação. Voltando aqui para falar um pouquinho da DAF, que é o nosso exemplo, né? Essa proteína reguladora, ela é uma proteína de membrana que ela se liga a um lipídio, né? A um glicofosfatidilinositol, tá? Na membrana de células vermelhas, né? Que são os eritrócitos, e também as células endoteliais. E uma deficiência genética de uma enzima que é necessária para formar essas ligações, né, entre a proteína e o lipídio, né, entre a DAF e esse glicofosfatidilinositol, desculpa. Então, uma falha nessa proteína que é necessária para formar essa ligação, ela resulta na falha da expressão de muitas proteínas de membrana que são ligadas a esse lipídio também, como a DAF, que nós já mencionamos, e a CD59, e produz uma doença que é chamada de hemoglobinúria paroxítica noturna. E essa doença ela é atribuída parcialmente à ativação desregulada do complemento sobre a superfície dos eritrócitos, né, das células vermelhas, tá? E ela é caracterizada por surtos recorrentes de hemólise intravascular que levam à anemia hemolítica crônica e à trombose venosa. Então, ela é uma falha, né, genética que pode, então, levar ao desenvolvimento dessa doença, tá? Na hemoglobinúria paroxítica noturna. O próximo mecanismo de regulação é a clivagem do C3b mediada pelo fator I, tá? Nós temos o MCP, o fator H, C4BP e CR1. Todas essas proteínas, né, reguladoras, elas funcionam como cofatores para a clivagem de C3b, certo? E elas, isso é mediado por uma proteína que é chamada de fator I, tá? Que é uma proteína plasmática. E essas proteínas, elas promovem, então, a degradação das proteínas do complemento e elas geram fragmentos que eles não participam da ativação do complemento, eles são fragmentos inativos, né? Mas que são reconhecidos por receptores nos fagócitos e nos linfócitos B, tá? E aqui nessa imagem, nós podemos ver como que funciona esse mecanismo, tá? Então, aqui eu tenho um C3b de membrana, né? Ou um C4b, que está aqui na superfície celular. E essas proteínas, né? Esses cofatores, que vão, então, funcionar como... funcionam como cofatores para clivagem de C3b, certo? Só que o que acontece? Para que essa clivagem ocorra, esse fator I, ele não pode se ligar aqui ao C3b, certo? Porque quando ele se liga ao C3b, juntamente com esse cofator,
leva à quebra, à proteólise de C3b, só que em fragmentos que não vão ativar o complemento, ó, como o C3b inativo aqui na membrana e o C3f, tá? Então, dessa forma, esse mecanismo faz, então, a regulação da ativação do complemento. Depois nós temos a regulação da formação do MAC, né, do complexo de ataque à membrana. E a formação do MAC ela é inibida por uma proteína de membrana que é chamada CD59, tá? A CD59 ela é uma proteína ligada a um lipídio, né, aquele mesmo que a DAF também se liga, que é o glicosilfosfatidilinositol, né, que é expresso em muitos tipos celulares, tá? E a sua função é se incorporar nos complexos de ataque à membrana que estão se formando, né, após a inserção do C5b8 na membrana. E assim elas vão inibir a adição daquele último componente do complemento, que é o C9, tá? E existe também, né, uma outra proteína, que é a proteína S, que também vai inibir, né, a formação do MAC, porque ela atua, então, por meio da ligação aos complexos C5b6, 7, que estão solúveis, né, que não se ligaram ainda à membrana, evitando, então, a inserção desse complexo na membrana celular e impedindo a formação do complexo de ataque à membrana, tá? Os inibidores do MAC, eles asseguram, então, que não ocorra a lise, né, em células próximas ao local de ativação do complemento, tá? Então, aqui, essa imagem, ela representa esses inibidores, aqui tem a CD59, né? Ela se liga a esse complexo C5-8, tá? Inibindo, então, que o C9 se ligue e forme a MAC, né, a inibição da formação da MAC, e quando é a proteína S, ela inibe a inserção do complexo na membrana, do complexo C5, C6, C7, tá? Então, ela se liga, impedindo que ele se ligue à membrana, consequentemente, não vai também se ligar ao C9, vai ter a inibição da formação do MAC. Ok? E para finalizar, a função dessas proteínas reguladoras, ela pode ficar sobrecarregada se houver uma ativação excessiva, tá, do complemento. E em muitas doenças imunológicas é isso que acontece, né? Nós temos grandes quantidades de anticorpos que podem ser depositados nas células do hospedeiro e gerando proteínas do complemento que são ativas o suficiente para que as moléculas reguladoras sejam ultrapassadas e então se tornem incapazes de controlar a ativação do complemento. E aí a gente tem o desenvolvimento de várias doenças imunológicas. Ok? Então, espero que tenha ficado claro. E se surgir alguma dúvida, depois vocês me perguntam em aula. Obrigada, pessoal.